Sabe aquela sensação de que você conhece alguém só porque a vê na TV toda semana? A gente cresce com esses rostos. Eles são nossos heróis, nossos amigos de infância, as pessoas que a gente admira. Mas, e se eu te dissesse que, por trás do brilho do 4K e dos sorrisos ensaiados, alguns desses ícones escondiam segredos que fariam qualquer roteirista de Hollywood parecer amador? Hoje não vamos falar de fofoca de tabloide. Vamos falar de crimes reais, de seitas bizarras a espadas, de fraudes milionárias a tragédias que mudaram as leis de segurança no esporte. Prepare-se, porque o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. E o último caso da nossa lista? Bom, ele mostra o contraste entre o limpo e reluzente mundo das telas e o escuro e sujo mundo real. Qual é a segurança que a fama te dá? Será que o reconhecimento público nos deixa acima da lei? Vamos falar sobre Yuji Naka. Esse nome pode não te dizer nada, mas o trabalho dele definiu a infância de muita gente. Ele é o pai do Sonic, o cara que colocou a SEGA no mapa. Em 2023, a reputação dele, que era sagrada no mundo geek, implodiu. E não foi por um jogo ruim. Ele foi pego em um esquema de insider trading. Basicamente, ele usou informações secretas da Square Enix para comprar ações de empresas antes delas anunciarem jogos gigantes, como Final Fantasy. Sabe aquela frustração de descobrir que alguém que criou algo puro e divertido para você, na verdade estava jogando sujo por um punhado de dinheiro que ele nem precisava tanto? É como descobrir que o Papai Noel tem um esquema de lavagem de dinheiro no Polo Norte. E por que ele fez isso? Mais dinheiro? Ou o simples fato de se achar intocável? Mas se o crime do Yuji Naka foi feito com o clique de um mouse, o próximo da nossa lista usou algo muito mais marcante. E ela era uma doce heroína que todo mundo queria ser seu amigo. Se você viveu os anos 2000, você deve conhecer a Allison Mack. Ela era a Chloe, a melhor amiga do Superman em Smallville. Ela passava aquela vibe de garota da vizinhança que você adoraria ter como amiga, né? Pois é. Essa imagem de confiança foi exatamente a arma que ela usou para algo terrível. Ela não era só uma integrante de uma seita. Ela era uma mestra. O grupo se vendia como um curso de autoajuda, mas o que acontecia nos bastidores era um pesadelo. Mulheres eram marcadas a ferro, sim, como gado, com as iniciais dela e do líder. A Allison não foi apenas enganada. Ela foi quem ativamente recrutou e chantageou outras mulheres usando informações confidenciais para mantê-las escravizadas. A pergunta que fica é se as vítimas se sentiam seguras em confiar na Chloe de Smallville, ou se a habilidade de convencer as vítimas veio da mesma experiência como a atriz que nos convenceu com o espectador. Mas aqui vem o nó na cabeça. A leal amiga do Superman foi descoberta e conseguiu que sua pena fosse curta perto do horror que ela causou. Sabe como? Com traição. Um acordo de cooperação com o FBI que destruiu a seita de dentro para fora. Por falar em heróis, imagine um grande líder, com seu colã vermelho e empunhando uma espada. Ricardo Medina Jr., o Power Ranger vermelho. O líder. O exemplo para as crianças. Em 2015, ele se envolveu em uma discussão com o colega de quarto. Coisa boba, cotidiana. Até que não foi mais. Ele não deu um soco. Ele pegou uma espada. Sim, uma espada de verdade. E esfaqueou o colega até a morte. A defesa alegou legítima defesa, mas ele acabou confessando o homicídio voluntário. Ele cumpriu 6 anos e já está solto. Mas a pergunta que fica é: como a vida de um ator de série infantil vira um filme de terror slasher em segundos? E falando em violência que sai do controle, o caso a seguir é, sem dúvida, o mais triste desta lista. Se você gosta de luta livre, o nome Chris Benoit ainda causa calafrios. Ele era um dos melhores do mundo. Em 2007, o mundo parou quando ele, sua esposa e seu filho foram encontrados mortos. O que parecia um crime de ódio puro revelou algo muito mais assustador sobre a biologia humana. O cérebro do Benoit, após a autópsia, parecia o de um paciente de Alzheimer de 80 anos. Era a CTE, encefalopatia traumática crônica. Isso traz um medo existencial, não traz? A ideia de que o seu próprio corpo, devido ao seu trabalho,
pode transformar você em um monstro que você mesmo odiaria. O Benoit cometeu um crime terrível, sim, mas ele também foi uma vítima de uma indústria que ignorava a saúde mental. O caso trouxe à tona a seriedade da CTE e a necessidade de proteger atletas de esportes de alto impacto, como futebol americano, boxe e wrestling, contra lesões cerebrais a longo prazo. Isso influenciou pesquisas médicas e diretrizes de segurança esportiva em diversos países. A WWE apagou o nome dele da história. É mais fácil fingir que não existiu do que sacrificar sua marca. Mas e quando a celebridade ainda está ativa, no auge, e começa a ter surtos em público? É o que está acontecendo com o homem mais rápido do mundo na DC. Temos o caso do Ezra Miller. Prisões no Havaí, invasão de domicílio, comportamento errático. É o exemplo perfeito de como os grandes estúdios tentam limpar a barra de alguém quando há milhões de dólares em jogo. O que torna o caso de Ezra Miller um divisor de águas é a disparidade entre as consequências legais e o suporte corporativo. A máquina de Hollywood operou em modo de controle de danos absoluto. Vimos um esforço coordenado para vender a narrativa de uma crise de saúde mental e uma jornada de redenção convenientemente cronometrada com o lançamento de um filme de 200 milhões de dólares. Isso levanta uma questão desconfortável. Até que ponto a moralidade da indústria é flexível quando o prejuízo financeiro ameaça ser maior que o escândalo ético? No fim, parece que para os grandes estúdios, o Flash não era rápido o suficiente para fugir dos problemas. Mas o dinheiro era alto o suficiente para tentar escondê-los. E do outro lado do mundo, na Coreia do Sul, o escândalo Burning Sun mostrou que ídolos do K-pop como Jung Jung-young usavam sua fama para algo asqueroso, abuso coletivo e filmagens ilegais. O caso Burning Sun não foi apenas um escândalo isolado de uma celebridade. Foi a queda de uma máscara de perfeição que a indústria do K-pop sustenta há décadas. O que começou com uma investigação sobre uma briga em uma boate de elite em Seul, rapidamente se transformou em uma teia de horror que revelou um grupo de chat onde ídolos trocavam vídeos de crimes sexuais como se fossem troféus de uma noite comum. A frieza com que Jung Jung-young e seus cúmplices tratavam as vítimas, muitas vezes dopadas e incapazes de consentir, expôs uma cultura de misoginia profundamente enraizada e uma sensação perigosa de impunidade. Para os fãs, a dor foi dupla. O choque pelos crimes hediondos e a decepção ao perceber que os mesmos ídolos que cantavam sobre amor e respeito em palcos iluminados, na escuridão das telas, operavam uma rede de degradação humana que mudou para sempre as leis e a percepção social sobre assédio na Coreia do Sul. Esses casos, embora diferentes, mostram o complexo de Deus. Quando você é tão famoso que acha que as leis da física e as leis dos homens não se aplicam mais a você, olhando para todos esses casos, da manipulação mental da Alison Mack ao colapso trágico do Chris Benoit, a gente percebe uma coisa. A fama não é apenas um prêmio. Ela é um amplificador. Se você tem um vazio dentro de você, ou um problema de saúde mental, ou uma falha de caráter, a fama vai aumentar isso até que estoure. A gente costuma colocar essas pessoas em pedestais tão altos que esquecemos que eles sangram, surtam e erram como qualquer um. Às vezes, de formas imperdoáveis. O que aprendemos hoje não é para deixar de ser fã, mas para lembrar que a pessoa que você vê na tela é um personagem. A realidade... Bom, a realidade muitas vezes não tem um final feliz com trilha sonora heróica. Qual desses casos mais te chocou? Eu ainda não consigo processar a história da espada do Power Ranger. Sério. Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E se você curte esse tipo de análise de crimes e cultura pop, já sabe o que fazer. Se inscreve e ativa o sino, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais denso.